Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Assim como eu, que escolhi a Cressol e tem um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre, me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por todos nós. Na Cressol, tudo começa por você. Promoção Fevereiro da Sorte Volkswagen Mais na Botoli Veículos. Compre o seu Volkswagen, cadastre-se e concorra até 10 Polo 0 km. E tem mais, financie pelo Banco Volkswagen e dobre suas chances de ganhar. Promoção Fevereiro da Sorte Volkswagen Mais. Botoli Veículos, Erechim e Getúlio Vargas. Há mais de 12 anos preservando vida e patrimônio. São mais de 3 mil clientes que confiaram nos serviços Hajduk. Estamos presentes no Mato Grosso do Sul, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Encaramos sempre novos desafios nos diferentes segmentos, como supermercados, centros logísticos, hospitais, indústrias, cerealistas, usinas, frigoríficos e várias outras empresas que nós atendemos dentro do segmento prevenção de incêndio. Já são mais de 1.800 alvarás entregues, realizados por meio de 70 colaboradores, empenhados em entregar o melhor para nossos clientes. Com sede própria em Getúlio Vargas, a nossa estrutura conta com mais de 4 mil metros de área construída. Com o propósito de levar excelência para os nossos clientes, nós contamos com 3 pilares: agilidade nos seus processos, qualidade de produto e de acabamento e prazo de entrega, sempre cumprir o combinado. Tudo que nós fizemos, tudo que nós temos hoje, tudo saiu da cadeira, né? Hoje, relembrando, né, há 50 anos atrás, não se tinha nem noção do que onde poderíamos chegar. É muito difícil, assim, tu falar alguma coisa em poucas palavras, né? 50 anos. É emocionante. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Fala Tia Podcast diretamente de Getúlio Vargas, agora 9 horas e 2 minutos. Para você que está assistindo a gente pelo Facebook, obrigado. Para você que está nos acompanhando, já chega deixando o like, curtindo, compartilhando e marcando os amigos, pois você vai estar concorrendo aos brindes, como essa cuia que veio do Pavilhão Criativo, e hoje vamos sortear uma caneca também lá do nosso apoiador da 182 Brindes. Então fica ligado, marca os amigos nos comentários, quanto mais marcar, mais chances você tem de ganhar.
E no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto muito relevante para os pais, para os professores e para quem está preocupado com as nossas crianças aí, né? É a volta às aulas, né? É um período de readaptação, né? Depois das férias. E também as redes sociais e quanto elas influenciam nas nossas crianças. E quem vai falar comigo hoje é a psicóloga Jordana Kalsen. Muito obrigado por ter aceitado o convite, né? E você vai nos ajudar a entender melhor o que se passa na cabeça dos nossos pequenos aí, né? Então, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço o convite, né? É um prazer poder estar aqui conversando com você sobre isso e levando um pouco de informação também para as pessoas. Muito obrigada pelo convite. Perfeito, e antes da gente conversar, vamos falar dos nossos patrocinadores. Quais são eles, meu amor? Uma boa noite a todos. O Fala Tia conta com o patrocínio da Botoli Veículos, Cressol, Atacarejo, Compre Mais, Grupo Raiduc, Real Solar, Cavalete Cadeiras Profissionais, STR Powership e Mabel Bernardão. E também conta com o apoio da La Bodega, Pavilhão Criativo, GTEL Internet, Los Benditos Molhos e Temperos, 182 Brindes e Orange Barbershop. Nosso muito obrigado por confiarem em nosso trabalho. É isso aí, bota aquela musiquinha, amor, que agora nós temos uma mesinha top ali, a primeira, aquela de sempre, isso, e agora que eu vou falar da La Bodega, ó, uma musiquinha fica mais bonita, né? Então você que quer comer uma pizza, aproveita a promoção da La Bodega de 125 por 99 pila, ainda ganha um refri 2 litros, né? Então ainda dá tempo, 9,4 agora, dá tempo de você ligar para a La Bodega e pedir. E para você que quer fazer um financiamento, aproveita, as taxas na Cressol são as melhores do mercado. Vai na Cressol, pega uma graninha e já vai lá na Botoli e compra um carro 0 km. E também o Compre Mais, a partir de amanhã até domingo, tem as ofertas do fim de semana favorito. É isso aí? Então vamos lá? Bora! Quero começar te dando um presentinho que veio do Pavilhão Criativo. Tá? É um troféu de participação que a gente dá para os convidados aí. Obrigada, é muito legal. Vou deixar lá no meu consultório exposto para mostrar que eu estive aqui, né, falando com vocês e compartilhando com vocês esse momento de início de ano, né, mudanças para muitas crianças, muitas famílias e trazendo um pouco do conhecimento da psicologia para isso. Muito obrigada. Perfeito. E também uma canequinha, também tem uma para nós sortear e tem uma para você de presente que veio lá da 182 Brindes. Depois tu tira uma foto lá com os dois brindes e marca o Pavilhão Criativo e a 182 Brindes e marca o portal que a gente vai repostar aí também, né? E antes de começar, amor, bota na minha câmera aqui que eu quero fazer um convite aí para você que ainda não comprou o ingresso para o Jantar Fandango com o Grupo Manotas, que vai acontecer em Floriano Peixoto, no Salão Comunitário da Comunidade Nossa Senhora de Saúde, em Floriano Peixoto, sábado, dia 8, a partir das 19h30. Então, para você, tá nas nossas redes sociais aí, você vai ali que tem o telefone do pessoal lá que vai te atender, vai te vender o ingresso. Então, vamos lá comer uma carne e dançar um pouquinho. Tá ok? Então, é isso, amor, não esqueci de nada? Dali? La Bodega, tu falou? Eu falei. Gente, eu tô esquecida. Tá pior que eu? Tá precisando de uma psicóloga. Podemos resolver isso. Podemos resolver isso aí. Então tá, vou começar com aquela pergunta. Fala, tia, quem é a Jordana? Então, a Jordana é psicóloga, mãe da Antônia, esposa do Alisson, getuliense, natural dessa cidade, né, dessa terra, orgulhosa da onde eu venho, da minha história, da minha trajetória, da minha família, e uma pessoa carregada de bons princípios, histórias interessantes, de superação, de determinação e que ama a vida e ama o ser humano, né? Porque acho que esse é o grande segredo dos psicólogos. Eu tinha uma professora que dizia que um bom psicólogo tem que gostar de gente e de cheiro de gente. Então, acho que essa é uma das características muito fortes minhas, né? Gostar de pessoas, se interessar por elas e pelas histórias delas. É uma pergunta que eu ia te fazer, por que a psicologia? Mas tu meio que já respondeu, né? Mas tu sabe que inicialmente o que me levou à psicologia foi muito mais desvendar as mentes criminosas. Olha só que interessante. A minha curiosidade era muito mais entender como que funcionava a mente de um serial killer, né, de um psicopata. Isso me causava muita curiosidade. Depois, durante a faculdade, a gente vai entendendo como que é esse processo, que não é tão simples assim trabalhar com esse público. E aí a gente vai trilhando outros caminhos, né? Mas, inicialmente, a minha busca pela psicologia vinha muito mais por esse viés, assim, de conhecer a mente, o que se passa, né,
na mente dessas pessoas que cometem crimes assim tão graves e tão hediondos. E tu atende aonde? Tu tem consultório com Getúlio Vargas mesmo? Eu atendo aqui em Getúlio Vargas, em cima da La Bodega, né? Ali no prédio da La Bodega mesmo. E eu sou formada desde 2010, né? Então, 15 anos aí de trajetória. Transitei em alguns ambientes que até contribuem com o conhecimento que eu tenho hoje de escola, de criança, adolescente. Então, eu trabalhei em algumas instituições, coordenei curso de psicologia aqui em Getúlio Vargas, fiquei anos como docente e agora, nesse momento, eu atuo apenas na clínica. Certo. Então, vamos lá, vamos começar com as perguntas aí, que é o assunto de hoje. É um tema bem relevante mesmo, né? Que agora vem as voltas às aulas, né? Da gurizada aí, estão com a cabeça nas férias ainda, né? Mas agora, semana que vem, já tem umas turmas que vão começar. E é um desafio, né? É um desafio para a gurizada voltar às aulas aí, com o pique das férias, né? Então, é um período difícil, né? E como nós pais podemos ajudar os nossos filhos nesse processo? Eu acho que o primeiro passo, assim, Diego, é o diálogo, né? Primeira coisa é ir conscientizando a criança sobre esse retorno das aulas. Eu tenho uma coisa que tem me chamado a atenção é que nos últimos dias eu tenho conversado isso com os meus pacientes, né? Vai começar as aulas, como que você está com saudade da aula? A maioria das crianças não me relatam estar com vontade de voltar para a escola. Natural, né? As férias é um período normalmente é onde a criança fica mais à vontade, não tem uma rotina tão bem estabelecida, as regras familiares ali são mais flexíveis. Então, tem algumas crianças que a gente observa que ainda nem perceberam que vai voltar às aulas. Então, o primeiro passo para que os pais possam contribuir nesse processo de volta às aulas é começar a conversar com as crianças sobre isso, escutá-las, né? Entender o que elas estão pensando sobre isso, quais são as suas fantasias, né? Se daqui um pouco tem algum medo relacionado a isso, alguma insegurança. Depois disso, incluir a criança na organização dos materiais, né? Tem que etiquetar a coisa, tem que organizar caderno, preparar os materiais para levar para a escola. Então, inclui a criança nesse processo, para que ela também já vá internalizando esse novo momento que vai começar a partir de agora, esse novo ano, né? Com materiais novos, com turma nem sempre nova, mas com colegas muitas vezes novos, prof nova. Então, vai introduzindo a criança nesse processo. Isso é muito importante, para que a criança vá justamente se preparando para isso. Outro ponto importante é a rotina, né? A partir dessa semana, como tu disse, a semana que vem algumas escolas começam, outras na próxima semana, mais ou menos entre semana que vem e na outra semana vai começar as aulas da grande maioria das escolas. E as crianças precisam voltar à sua rotina de sono, rotina da hora de acordar, de fazer algumas atividades. Então, poder ir retomando essa rotina, principalmente a rotina de sono, é muito importante para que a criança não tenha um baque muito grande quando começar as aulas e a rotina dela for alterada, assim, para que essa rotina não seja alterada abruptamente. E quanto tempo, mais ou menos, leva para essa readaptação? Depende muito de cada caso, assim. Isso é importante falar. Crianças que estão ingressando numa escola nova, vamos começar por idade, assim. Vamos pegar os pequeninhos, né? Os pequeninhos que entram pela primeira vez na escola é um processo. E esse processo, às vezes, é mais demorado, às vezes é um pouco mais longo, pode ocorrer choro, resistência. E isso pode demorar 1 mês, 2 meses, vai diminuindo semanalmente, mas pode se estender por um período maior. As crianças maiores, como elas já conhecem a escola, já conhecem essa rotina escolar, já frequentavam esse ambiente, elas têm uma certa segurança nesse ambiente escolar, essa adaptação acaba sendo mais facilitada. Então, tem crianças que em 1 semana já estão adaptadas, tem crianças que em 2, 3 dias já estão adaptadas. E quando tem troca de escola, aí essa adaptação pode demorar um pouquinho mais, porque a criança também está entrando numa turma nova, é todo um processo de adaptar
ao estilo da escola, né? A modalidade de ensino da escola, que varia de uma escola para outra. E ainda tem toda a questão social associada aí, né? Fazer novos amigos, conhecer pessoas novas. Então, tudo isso pode desencadear uma certa insegurança na criança. Então, esse tempo pode se estender numa criança maior para 1 mês de adaptação, 2 meses. Mas é importante que os pais observem. Entendendo que nesse primeiro momento é natural a criança apresentar algum tipo de resistência, se sentir insegura, ficar com medo, mas isso, com o tempo, precisa cessar, né? Isso não pode se estender por mais de 3 meses, por exemplo. Aí já tem um sofrimento emocional importante associado aí, que precisa de uma avaliação, que precisa de um olhar diferenciado. Mas nesse período é sempre importante que os pais vão conversando com as crianças, que escutem elas, que acolham elas, que a própria escola faça isso. A gente sempre diz que a primeira semana de aula é uma semana extremamente importante, porque é a semana onde a escola, a prof, precisa se dedicar na construção do vínculo com a criança. Então, nesse primeiro momento, não é o conteúdo que importa, não é escrever no caderno que importa. O que importa é estabelecer vínculo. A prof conhecer os alunos, se deixar conhecer, estabelecer um vínculo de confiança, de segurança, principalmente com as crianças. Com os adolescentes é mais tranquilo, porque eles, né, já estão acostumados, é uma rotina diferente. Mas estabelecer vínculo é extremamente importante, independente da faixa etária das crianças. E tu sabe que eu escutei você falando na rádio segunda agora, eu tava vindo de viagem, né? E daí me acendeu uma luz, né? O meu filho Miguel estudava de tarde, ele tem 6 anos, e agora ele vai estudar de manhã. E daí depois que eu escutei a tua entrevista lá na rádio, eu fiquei pensando, mas o Miguelzinho tá com aquela ânsia de voltar a estudar, mas ele não vai ter os coleguinhas deles mesmos, né? Alguns vão ir de manhã, né? Mas poucos, né? Então vai ter uma adaptação para fazer. Vai ter. Que é essa parte da socialização que eu falei, né? E conversar com ele sobre isso, antecipar isso é muito importante, porque daí ele vai chegar na escola já sabendo como que vai ser esse ambiente. Porque tu imagina assim, imaginar que ele tá com essa ânsia de voltar para a escola, né? Ele chegar lá, ele tá com a expectativa de encontrar os colegas e de repente ele chega numa sala que não tem quase ninguém que ele conhecia. Então, poder falar para ele que ele vai conhecer crianças novas, coleguinhas novos, que talvez vão ter alguns que estudavam com ele, mas não serão todos. É muito importante, porque a criança vai se preparando também emocionalmente para aquele novo ambiente. E aí entra também a questão da rotina do sono, né, Diego? Porque é o primeiro ano que ele vai estudar de manhã. É o primeiro ano que vai estudar de manhã. Vai ter uma alteração na rotina de sono. E ele estudou outra vez de manhã, amor? Acho que não, né? Não, só quando ele ia na creche. Só na creche, ele né? Ia de manhã e de tarde daí. É, isso. Agora... Mas aí eles têm toda uma rotina de sono na creche diferente, né? Então, isso também acaba influenciando, porque vai mudar a rotina dele. E aí que tá. Como que a gente estabelece os horários para o sono, para o lazer, para os estudos, né? Sem estressar a criança. Pois é. A gente tem que entender assim, ó, que conforme nós, seres humanos, vamos envelhecendo, a nossa necessidade de sono vai diminuindo. Então, uma criança de 6 anos tem uma necessidade de sono maior do que uma criança de 12 anos, um adolescente de 12 anos, adolescente de 15 anos. Então, uma criança, por exemplo, de 6 anos, 5 anos, ela tem uma necessidade de sono que é uma média de sono de 9 a 12 horas por dia. Então, é importante que nesse processo, ele, por exemplo, estamos falando aqui do teu filho, vamos pegar como exemplo, ele vá dormir no máximo 9 horas à noite. Duvido. E é duvido. difícil. TV no quarto, só mais um pouquinho, mas só que ele é jaguara, porque eu boto a televisão para se desligar, né? E ele vai lá e e muda. Tu vai ter que botar senha. Isso é uma coisa que eu explico para os meus pacientes. Ó, tem senha, tem como colocar senha na TV. E, às vezes, as famílias colocam senha, porque até... hoje em dia, as crianças são muito inteligentes, né? Para essas tecnologias. O mais devagar voa. Então, eles entram lá, eles entram no YouTube, eles entram nos aplicativos que eles querem. E, às vezes, os pais não têm controle total sobre isso. E colocar a senha é uma alternativa para controlar isso.
porque senão é muito natural que tu vá acordar meia-noite e as crianças estejam lá assistindo TV bem de boa. Mas eu nem sei se aquela televisão dele tem esse negócio de botar assim. Acho que eu vou botar um disjuntor, uma tomadinha no Tirar. quarto lá, só desliga, cerrou. Porque Resolve. é um problema. E aí a questão, Diego, que eu oriento as famílias, assim, é ir fazendo essa redução do horário de dormir gradualmente, né? Dorme às 11 horas. Então, essa semana vamos começar a botar dormir às 10h30. Semana que vem vamos começar a botar dormir às 10. Na outra semana, às 9h30. Até chegar numa adaptação de um tempo ideal. Mas vocês vão... As famílias conseguem perceber, assim, e provavelmente tu vai perceber também, que quando começa a aula também vai mudar a rotina de sono dele. Porque eles começam a ficar mais cansados, ele vai ter que acordar mais cedo, automaticamente. Mas eles precisam desse tempo de sono, porque isso é uma questão neurológica. É um tempo que o nosso cérebro precisa para se recarregar, vamos dizer assim. É um período de reestabelecimento de energia e o nosso cérebro precisa disso. As crianças mais ainda, porque vocês imaginem a quantidade de conexões e de novos aprendizados e de estruturações neurológicas que estão acontecendo na infância, que vão ser a base para todo o resto da vida. Então, o sono acaba sendo extremamente importante na infância. E a gente sabe, assim, tem estudos, pesquisas que mostram isso, que muitas famílias têm muita dificuldade de controlar essa questão do horário das crianças dormirem, muito associado ao uso de telas, né? A TV, o celular, tablet, enfim, a criança acaba querendo ir dormir mais tarde. E o problema é que os pais também que têm uma rotina muito corrida, né? Como que faz qual é a melhor forma de organizar isso aí? Primeiro, organizar essa rotina de forma que tudo aquilo que precisa ser feito seja feito logo que se chega em casa, né? Jantar, tomar banho, se organizar para que o tempo que sobrar eles possam organizar para, sei lá, brincar um pouco, fazer tema de casa quando tem, assistir um pouco de TV junto, se for o caso, ou jogar alguma coisa. Então, procurar organizar a rotina, por exemplo, a família chega em casa às 6h30, 7h. Então, nesse horário, vai ser o horário onde todo mundo vai se organizar para ir tomar banho. Depois, vamos sentar para jantar e depois, o tempo que sobrar, cada um pode administrar como quer, ou, claro, a família vai organizar esse horário com as crianças, o que elas vão fazer nesse horário que sobra. Porque quanto mais eu vou me enrolando com as minhas tarefas, mais tarde eu tenho a tendência a dormir. E tem muita coisa que o adulto pode fazer enquanto a criança está dormindo. Então, talvez organizar nesse sentido que eu consiga ter um tempo para botar essa criança a dormir. Muitas vezes as crianças ainda precisam que os pais vão dormir, deitar junto, fazer ela dormir e tal. E depois que a criança pegar no sono, volta e retoma aquelas coisas que ainda precisam ser feitas. Porque a gente sabe que é corrido, né? Para muitas famílias é muito corrido. Tem muitas pessoas que precisam deixar o lanche do dia seguinte pronto, o almoço pronto, organizar toda a mochila. Tem crianças que vão para a escola o dia todo, então tem todo uma questão de mochila para organizar, às vezes lanche. Então, procurar fazer isso logo que chega em casa para que isso não se acumule mais para o final da noite. E acaba os pais indo dormir mais tarde e no outro dia acorda cansado e o dia fica mais puxado ainda. Mas uma coisa que me chamou a atenção é a questão dos temas de casa. Eu acho que tem algum limite, assim, porque como todo mundo já tem uma vida corrida, né? Aí chega em casa, tem tema de casa. Um monte de tema de casa. É saudável? Até que ponto é saudável ter uma atividade escolar fora da escola? Aí entra uma questão bem polêmica, que divide opiniões, que tem autores que falam a favor, tem outros que falam contra. Hoje em dia tem muitas pesquisas, muitos autores que questionam a função do tema de casa, tá? Porque o tema de casa ele teria uma função de reforçar o que a criança aprendeu na escola, retomar o que foi aprendido e que prioritariamente precisa ser uma tarefa executada pela criança. Qual que é o papel dos pais no tema de casa? Estar do lado. Não
fazer o tema para a criança, dar suporte. Se a criança tiver dúvida, ela vai voltar para a escola e vai tirar dúvida lá na escola. Claro que tem coisa ali que os pais podem ajudar, mas nem sempre os pais conseguem ajudar, né? Até por questões de conhecimento. Então, aí é um ponto. Outra questão que se tem que pensar, assim, com relação ao tema de casa, é isso que tu falou, da vida corrida, que é as mudanças sociais que a gente tem vivido nos dias de hoje. A maioria das famílias brasileiras, os pais trabalham. O pai e a mãe trabalham. Quando existe um único cuidador, esse único cuidador trabalha também. Então, acaba que em muitos casos, o tema de casa acaba gerando muito mais um estresse para a família e para a própria criança do que um momento onde a família vai sentar, vai fazer o tema, vai conversar, vai ajudar a criança. Então, eu, particularmente, como psicóloga, como mãe, eu não sou a favor do tema de casa. Eu acho que o tema de casa não é algo assim que se torna um diferencial importante para a criança, porque eu percebo que muitas vezes as crianças relatam que fazem os temas de casa com muita má vontade, e isso é uma questão de ser avaliada também, porque tem muitas crianças, Diego, que hoje ficam fora de casa o dia todo, né? Eles vão para o contraturno escolar, né, vão para uma instituição de manhã, de contraturno escolar, e de tarde vão para a escola ou vice-versa. Então, você pensa que elas chegam em casa, saem de manhã às 7 da manhã, chegam em casa às 5, 6 horas da tarde. Além de toda a rotina de banho, janta, elas têm ainda o tema de casa para fazer. Então, é uma coisa que está se tornando quase que inviável manter na sociedade brasileira hoje, do jeito que nós estamos vivendo e do jeito que ela está funcionando. Mas, tu me fez uma pergunta até que ponto ela é saudável. Eu acho que precisa ser considerado a quantidade de tema de casa que se manda também para as crianças. Porque tem escolas que mandam uma quantidade exagerada, assim, absurda de tema de casa. Que a criança não dá conta de fazer sozinha. Pela quantidade do tema e pelo conteúdo do tema. Que muitas vezes é um conteúdo que a criança não vai conseguir fazer sozinha, que a criança não tem condições ainda de fazer sozinha. Por exemplo, às vezes a gente vê turmas de crianças muito pequenas levando como tema de casa fazer uma maquete e trazer para a escola. Qual a função desse tema de casa para essa criança? É um tema de casa para a criança ou é uma atividade que foi pensada para a família fazer junto? Aí é outra questão. Né? Daqui um pouco é uma atividade que a escola pensou para que a família se reunisse e fizesse junto com a criança, e dá um prazo maior para enviar. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que entender qual a função do tema de casa e o quanto aquela atividade que está sendo mandada para casa efetivamente vai trazer ganhos para a criança. Porque essa precisa ser a função do tema de casa, trazer ganhos para a criança. E eu me questiono muito assim, até que ponto os temas de casa efetivamente trazem ganhos para as crianças. E depois outra, né? Vamos fazer de conta, né? A criança ganhou um tema de casa, o pai e a mãe não tem condições de tempo para ir fazer. A criança não está com vontade de fazer. Ela vai ali e vai jogar no chat GPT. Hoje tem isso. E vai fazer o tema de casa sem... Hoje nós temos mais esse fator. Aí aquele argumento de que não, é para aprender mais. Vai aprender que jeito? Você copiou, colou? Sem contar as vezes que o tema de casa é copiar alguma coisa, né? Copiar um texto, aí qual que é a forma de conhecimento que está sendo idealizada nesse contexto. Então, isso que as escolas têm que pensar muito, assim. E acho que essa é uma discussão que pode ser ampliada com a própria família, porque isso envolve a família também. Diretamente. Por mais que seja uma coisa que a escola tenha autonomia para decidir se vai fazer ou não, eu levanto esse questionamento. Qual é o ganho que aquela criança vai ter efetivamente com aquele tema de casa que ela está levando para casa para fazer? Ela vai aprender mais? Ela vai fixar mais o conteúdo? Porque para fixar mais o conteúdo,
Aí a gente entra numa questão neurológica que nós poderíamos fazer um programa sobre isso. Ela precisa de um tempo de repetição e de execução daquela tarefa. E que, às vezes, um tema de casa, uma tarefa que é mandada hoje, amanhã outra diferente, não vai dar essa condição para que a criança absorva efetivamente a partir do tema de casa, né? E o ambiente escolar mesmo, o ambiente de estudo dentro de casa. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Para mim fazer um podcast legal, bom, eu tenho que ter o equipamento que vai me dar condição para isso. Uma mesa legal, um computador bom e tal. E as crianças hoje têm um ambiente propício dentro de casa para fazer um tema? Uma escrivaninha, um local onde vai conseguir se concentrar? E elas precisam disso. Precisa, né? Precisa. Então isso influencia bastante, né? Isso é só a gente pensar hoje em dia, na nossa prática profissional, né? Se você está inserido num ambiente desorganizado, confuso, barulhento, como que você produz? Não produz, simplesmente não produz. Não produz. Tu demora o dobro do tempo até você se achar, se localizar. A criança que tem uma capacidade de concentração reduzida vai pior ainda mais, porque daí ela vai achar outros elementos mais interessantes do que fazer o tema de casa. Ele vai ver o brinquedo, ele vai ver a TV ligada, a nossa tendência natural, o nosso cérebro nos manda, né, fazer coisas que nos tragam prazer. O que me traz mais prazer? Fazer o tema de casa ou ir brincar com o meu carrinho que está ali me olhando no canto da sala? Nem isso mais, eu acho que é o celular. É, o celular. É a dopamina ali, né? Se tiver a oportunidade, vai ser, com certeza, é o celular. Então, ter um ambiente, ter um horário definido, e aí entra a questão da rotina que a gente falava antes, ter um horário definido, ter um local definido para fazer o tema de casa, que pode ser uma escrivaninha, pode ser a mesa da sala, pode ser que uma família se organiza, mas que esse ambiente seja um ambiente organizado e de silêncio. E que a criança tenha uma rotina para que naquele horário ela vá fazer o tema de casa. Ou estudar para uma prova. Estudar para uma Só prova. tem que ter o ambiente, né? Tem que ter esse ambiente reservado e preservado para isso. E uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, assim, às vezes as crianças estão fazendo o tema de casa, né? É muito comum, assim, nem todas as famílias têm um quarto separado, ou uma escrivaninha, A criança faz o tema de casa na mesa da sala, na mesa da cozinha, e os pais estão assistindo TV na sala. Cara, não é ideal. O ideal é que o horário que a criança esteja fazendo o tema tenha silêncio na casa. Porque aquele barulho, aquelas informações que ela está ouvindo, que ela está ali absorvendo, vão influenciar na capacidade de concentração dela, no desempenho dela, na execução dessa tarefa. Então, precisa, de preferência, ser um horário de silêncio, um ambiente organizado e que dê condições para que essa criança consiga executar as tarefas que foram delegadas a ela. Mas daí eu fico pensando, tipo, não é todas as casas que têm essa condição, não é todos os pais que proporcionam essa condição para as crianças. Porque a casa é pequena, tá ali no quarto roncando, já escuta aqui, tá lá assistindo TV, já escuta e não tem o que fazer. Daqui a pouco, música, não cantando. Tipo, uma música, um fone de ouvido, com uma música relaxante, um barulho de chuva, sei lá, que vá... Será que isso pode ajudar ou não? Tem pessoas que funcionam muito bem assim. Então, eu não posso te dizer que isso não vai ajudar, porque tem muita gente que estuda escutando música. E tem relatos, inclusive, de experiência de pessoas que dizem que estudar escutando música ajuda ela a se concentrar no que ela está fazendo. Então, é como se ela se desligasse do resto e ficasse ali. Então, só que isso vai depender de cada pessoa. Como vai ter a pessoa que vai estudar, que vai precisar da música para estudar, vai ter aquela pessoa que frente a um estímulo, que pode ser a música, não vai conseguir estudar. Vai se distrair com facilidade. Então, vai de cada um. Vai de cada um. Mas a probabilidade, a tendência maior é que as pessoas, de modo geral, se concentrem melhor em ambientes onde não tenham estímulos externos. E qual que é a importância, assim, do modo geral, dos pais na rotina escolar das crianças? É o pai e a mãe que vão organizar essa rotina, que vão determinar essa rotina. Como eu falei antes, não é o pai que tem que fazer o tema, não é a mãe que tem que fazer o tema, mas é o pai e a mãe,
ou quem está com essa criança dentro de casa, que às vezes não é o pai e a mãe, né? Pode ser um outro familiar que toma conta dessa criança. É esse adulto que vai estabelecer essa rotina e que vai cobrar essa rotina das crianças. Então, a gente tem que ter muito cuidado, assim, quando se fala que a gente precisa respeitar o tempo da criança, que tem que ouvir a criança. Claro, ouvir a criança é muito importante. Eu comecei o programa falando sobre isso, né? Só que tem algumas coisas que competem ao adulto dentro de casa. Estabelecer a rotina, cobrar a rotina, cobrar que a criança cumpra com as tarefas que é de responsabilidade dela, é função do adulto. E o adulto precisa exercer essa função. Esse é o papel do pai e da mãe, ou do cuidador, né, na execução das tarefas da escola em casa. E acompanhar isso para ver como que está o desempenho do filho. Ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo, está tendo uma evolução com relação a isso, para que esse pai e essa mãe possam, quando for necessário, ir conversar com a escola sobre o que está sendo trabalhado, sobre como está sendo trabalhado, porque só assim um pai e uma mãe têm condições de poder chegar na escola e questionar sobre o processo, né? Mas como cobrar sem ser chato, sem ser autoritário? Porque hoje em dia tá complicado. É que aí entra um ponto importante. Às vezes tem que ser autoritário. E não tem problema nenhum nisso. Tem problema em ser agressivo. Isso é diferente. Mas não tem problema em ser autoritário. Porque o que está acontecendo, Diego? A gente, com esse medo de ser autoritário, a gente está criando uma geração que não consegue lidar com autoridades. E é uma geração que está indo para o mercado de trabalho que não aceita ser mandado, que não aceita obedecer ordem. Não obedeço nem meu pai, não vou te obedecer. Pá, vai pra Nem rua. meu pai fala assim comigo. Claro que nós não estamos falando aqui de comportamentos agressivos, abusivos e violentos, tá? Vamos deixar bem claro, porque as pessoas não confundam as coisas. Mas a autoridade é fundamental. É diferente de autoritarismo. A autoridade é o que conduz a vida das pessoas. É o que dá tranquilidade. A ansiedade de muitas crianças hoje está diretamente relacionada à ausência de autoridade, desse limite firme, sabe? De olhar para dentro de casa e se sentir seguro em perceber que tem alguém que está conduzindo a situação. De perceber que tem alguém que está pensando em coisas que eu ainda não tenho maturidade para pensar e dando conta dessas coisas. Então, não tenham medo de ser autoridade para os seus filhos. Os filhos precisam disso. É isso que nos constitui enquanto pessoas do bem, é entender que em muitos momentos a gente precisa, sim, obedecer, que em muitos momentos a gente precisa entender que vai ter alguém que vai mandar mais do que nós e que eu não vou ser o centro das atenções, né? Eu não vou ser o poderoso chefinho, digamos assim, durante minha vida inteira. Vai ter um momento que você vai poder mandar, que você vai poder escolher sozinho, que você vai poder decidir sozinho pela sua vida, mas não é agora na infância. Então, poder pensar nisso é muito importante, porque eu acho que se perdeu alguma coisa aí, sabe? Com relação à educação dos filhos. Esse medo de ser firme com os filhos. Isso não é um erro. E é uma coisa bem complexa, se tu for parar para pensar, porque é uma desconstrução, queira ou não queira, vem regredindo. Uhum. É a primeira vez que os filhos são mais burros que os pais, o QI. Uhum. Que tinha que ser ao contrário, com toda a tecnologia, com toda a facilidade, acesso à informação, tinha que ser ao contrário, né? Mas aí que vem a forma equivocada de usar todas essas tecnologias, se influenciar com pessoas diferentes. Por exemplo, no meu tempo, para mim assistir a Eliana, se não acordasse às 8, era só no outro dia. Uhum. Agora tem na palma da mão 24 horas. E tu passa para frente e para trás, né? Faz o que quer, como Dá quiser. pausa, se tu vai no banheiro, tu não perde, tu pausa e... Deus o livre gritar com o professor na aula. Chegava em casa, vinha um bilhetinho, meu pai e a mãe xingavam ali, né? Uhum. E uma civilização funciona com regras, Uhum. com leis. Uhum. Se tu não obedecer ninguém, como é que vai ser? Se não tivesse regra pra nada, nem no trânsito. Quem para primeiro? Ninguém precisa parar. O que vai acontecer? Vão se bater os carros ali, vão se quebrar tudo. Eu acho que aí tu entrou num ponto importante também.
que talvez a geração não esteja mais burra, mas é uma geração que está com muita dificuldade, Diego, para lidar com as questões sociais, habilidades sociais. Porque não adianta, Diego, assim, tu ser muito inteligente naquilo que tu faz. Se tu for muito inteligente naquilo que tu faz e tu não souber usar essas habilidades, serve pra nada. Não adianta nada. Tu vai segurar elas para ti, tu vai guardar elas dentro de ti, vai utilizar daqui um pouco de alguma forma, mas tu não vai conseguir desenvolver isso. Você não vai conseguir se desenvolver. Então, o que acontece? Nós vivemos hoje um período onde as crianças, os adolescentes e alguns adultos jovens estão com um empobrecimento muito importante na capacidade de interação social. Isso é evidenciado nas seleções de emprego, de trabalho, onde as pessoas têm uma dificuldade muito grande de responder uma entrevista de trabalho. Às vezes, de procurar um trabalho, de conseguir se apresentar, de conseguir falar sobre si, de conseguir tirar uma dúvida quando alguém chega. A própria a relação interpessoal entre meninos, meninas, meninas e meninas, meninos e meninos, enfim, a interação está comprometida, porque eles não... E aí entra um ponto que nós vamos falar daqui um pouco mais, que é a questão do uso dos celulares, inclusive dentro das escolas. Eles conversam muito bem pelo celular. Mas larga essa galera sem celular aí. Ficou doente. Como que eles interagem entre si? Como que se dá essa interação? Se nós fizéssemos um estudo social, tirasse dos adolescentes, vamos pegar os adolescentes agora, o celular e largasse eles, e eles tivessem que interagir sem celular. Como que seria essa interação? A gente já tem um prejuízo aí. É um ponto, né? E vamos pro intervalo comercialzinho, meu amor? Vamos? Bora. Vamos fazer um intervalo aí que eu quero ir no banheiro. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Assim como eu, que escolhi a Cressol e tem um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre, me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por todos nós. Na Cressol, tudo começa por você. Promoção Fevereiro da Sorte Volks Vale Mais na Botoli Veículos. Compre o seu Volkswagen, cadastre-se e concorra até 10 polos 0 km. E tem mais, financie pelo banco Volkswagen e dobre suas chances de ganhar. Promoção Fevereiro da Sorte Volks Vale Mais. Botoli Veículos, Erechim e Getúlio Vargas. Há mais de 12 anos preservando vida e patrimônio. São mais de 3 mil clientes que confiaram nos serviços Hajduk. Estamos presentes no Mato Grosso do Sul, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Encaramos sempre novos desafios nos diferentes segmentos, como supermercados, centros logísticos, hospitais, indústrias, cerealistas, usinas, frigoríficos e várias outras empresas que nós atendemos dentro do segmento prevenção de incêndio. Já são mais de 1.800 alvarás entregues, realizados por meio de 70 colaboradores, empenhados em entregar o melhor para nossos clientes. Com sede própria em Getúlio Vargas, a nossa estrutura conta com mais de 4 mil metros de área construída. Com o propósito de levar excelência para os nossos clientes, nós contamos com 3 pilares: agilidade nos seus processos, qualidade de produto e de acabamento e prazo de entrega, sempre cumprir o combinado. Tudo que nós fizemos, tudo que nós temos hoje, tudo saiu da cadeira, né? Hoje, relembrando, né, há 50 anos atrás, não você tinha nem noção do que poderia, onde poderíamos chegar.
É muito difícil, assim, tu falar alguma coisa em poucas palavras, né? 50 anos. É emocionante. É isso aí, estamos de volta para todos os 124 mil seguidores do Portal Tia. Obrigado para você que está nos assistindo. Lembrando que ainda dá tempo de você ganhar o brinde aqui. É uma caneca e uma cuia, né? A caneca do Pavilhão Criativo e a cuia da 182 Brindes que a gente vai sortear daqui a pouquinho. Então, comenta aí, marca os amigos nos comentários que vai estar concorrendo. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio, como a gente faz toda semana. E a previsão do tempo. Vamos, bota ali, mulher. Aí, ó, tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Aqui Getúlio Vargas tá chovendo. A previsão pra amanhã é nublado, né? Eu não sei olhar ainda, amor. Eu quero fazer a previsão do tempo, mas eu nem sei olhar aqui, ó. Faz a previsão do tempo aí, vamos ver aqui. O que diz aqui, ó? Vai ter sol entre nuvens. Na dúvida, pode ser que chova, pode ser que saia sol. E assim está a nossa previsão do tempo para os próximos dias. Miserável, vamos fazer assim, ó. Tá andando pra cima. É tipo isso. Erga o volume da musiquinha aí. Aí que bacana. Beleza. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Show de bola. Vamos fazer o sorteio de um dos brindes? Como é que funciona o sorteio? Aqui tá os comentários do pessoal, tá? Tá. Aí tu vai dizer para. Tá. Tá? Para. Quem que é essa pessoa aqui? Cláudia Lemes, então Cláudia Lemes ganhou uma cuia, tirei um print aqui, Cláudia Lemes, bota em mim, uma cuia do Fala Tia Podcast, e daqui a pouquinho já vamos fazer o outro, daí já se liberemos, vamos fazer o outro, daí já se liberemos. Agora é uma caneca igual essa aqui, tá? Uma canequinha igual essa aqui, bota em mim de volta, aqui ó, tá? Então vamos fazer o outro sorteio agora, tá? Para. Marisa Seco, olha. Marisa Seco, então parabéns, ganhou a caneca aqui, que é igual a que a convidada vai levar pra casa. Conhece a Marisa? Conheço a Marisa e conheço a Cláudia também. Pequena, olha, aqui tem um comentário, Cássio Piva, nessa profissional eu confio. Aí, ó, excelente profissional e pessoa, o pessoal tá comentando aqui. Que bom. Jornada. Jordana foi minha profe de psicologia. Além de ser uma excelente profissional, é uma pessoa muito especial. Muito bom ouvi-la novamente. Vanessa Algeri, excelente profissional. Kelly Krasuski, maravilhosa. Inspiração para todos nós psicólogos. Orgulho ter sido tua aluna. Ai, que bom que é. Viu? Que legal, o pessoal aí tá interagindo. Ricardo Irano, boa noite, Ricardo Irano. Já deu o teu recado lá da festa do final de semana. Eu acho que nós vamos lá comer uma carne e tomar uma gelada. Espere a gente lá do Portal Tia. Vamos lá se divertir. Vamos ou não vamos? Vamos. Então tá bom. O Ricardo Irano, eles têm vinho... Como é que é o vinho lá, amor? Vinho Zanivan. Vinho Zanivan. É bom. Ah, o vinho branco é maravilhoso. Semana passada ele trouxe uma garrafa pra nós aí. Duas. Tomamos numa pegada. Mas que barbaridade. Mas então é isso aí, pessoal. Sorteio feito, tudo certinho. Agora nós vamos continuar. Vamos continuar? Vamos lá. Então fechou. Agora vamos pegar a parte das telas
das redes sociais, né? Que é um assunto bem importante, porque é uma coisa que influencia muito nossas crianças, né? Por exemplo, no tempo que não tinha muita televisão, que era na rádio, as crianças queriam ser radialista, cantores, né? Aí veio a televisão, eu quero ser ator de novela, quero ser o William Bonner, quero ser um ator de um filme, um jogador de futebol, né? Aí depois começou a rede social. Aí a galera agora quer ser o quê? Youtuber, influencer, tiktoker, tudo com no final, mas que não serve pra nada. E o que eu vejo de perigoso nisso aí? O Whindersson Nunes, tá, não tenho nada contra o cara, mas ele é um cara que ganha muito dinheiro com a internet, né? Fuma maconha, todo tatuado, não tenho preconceito nenhum com tatuagem, você pode ver, eu tenho tatuagem, né? Mas ele tem uma tatuagem aqui, uma aqui, daí o que acontece? Daí o gurizinho vai lá e vê, ele acha bonito, vai lá e faz. Vai arrumar um emprego? Não vai? É difícil, né? Atrapalha um pouco a vida, né? Então a rede social pode prejudicar, né? Eu acho que pode prejudicar, mas a gente tem 2 aspectos aí. Um é o fato de ganhar uma geração que quer ganhar dinheiro sem esforço, que se inspira nesses influenciadores, né, que ganham muito dinheiro e que vendem uma ideia ou aparentemente é um dinheiro fácil, que entra fácil, talvez não seja tão fácil assim, porque... Não, criar conteúdo não é nada fácil. Muitos deles, inclusive, têm problemas de saúde mental gravíssimos, assim, pela pressão, por tudo que isso representa. Aí tem um ponto, né? Outro ponto, Diego, muito importante, que as pessoas às vezes esquecem de falar, é o quanto a gente vive uma cultura com empobrecimento de boas referências. Porque se os jovens estão tendo os youtubers, os influenciadores digitais como modelo a ser seguido, a gente também precisa pensar, nós precisamos pensar que isso se deve a um empobrecimento de modelos saudáveis. Talvez tenha toda essa questão da tecnologia, que com certeza está relacionado a isso, mas também podemos pensar que outros modelos saudáveis foram desaparecendo com o tempo. Foram deixando de existir, foram deixando de... Eu vi esses dias um conteúdo onde o comentarista falava justamente sobre isso. Quem é o seu ídolo? Porque dá até medo de pedir isso pra gurizada agora. Pois é, eu acho que a gente teria nós teríamos respostas assim bem preocupantes, né? Foi quando aquela Deolane Bezerra foi presa, saiu um documentáriozinho assim sobre isso, assim, quem é o seu ídolo? Porque em quem os jovens estão se espelhando? Quem eles querem ser, né? Quem eles querem ser e por que eles querem ser aquela pessoa? E aí a gente, associado a isso, que aí poderia ser um terceiro ponto, vem à tona todo esse estouro que deu, todo esse problema que se teve com os jogos de azar. Porque o que leva os jovens a jogar em plataformas de jogos... Tigrinho e não sei mais o que, aviãozinho. É a ideia de ganhar dinheiro fácil. É a falsa ideia de ganhar dinheiro fácil. E aí, todo mundo sabe o que essas plataformas fazem. Tu começa ganhando dinheiro, tu vai botando, vai ganhando, vai botando, vai ganhando. E aí, tu se empolga e quando tu bota um valor alto, tu perde tudo. Todo mundo sabe, mas a gente sempre acha que com a gente vai ser diferente. Né? O cara fica com aquela... O cara não, porque eu não jogo, né? Mas certa pessoa fica assim, bom, eles têm que pagar pra alguém, né? Porque senão não tem credibilidade, eu vou jogar, daí pra mim eles vão pagar. Essa ideia, que é uma ideia que a gente vai trazer pro mundo da psicologia, do estudo do comportamento humano, a gente pode pensar que é uma ideia meio psicótica, assim, sabe? Do mundo paralelo, do mundo mágico, que eu vou ser contemplado, que eu sou mais importante que você, né? Porque se eu sei como apertar o botão ali. A forma que eu vou fazer vai ser melhor do que a tua, sendo que isso é
estratégia, os caras pensam, não, tem a estratégia, é a mesma coisa jogo do bicho. Uhum. Tem um cara, que não vou citar nome, que ele é especialista em te dar a fórmula para tu ganhar. Uhum. Poxa, mas o cara, por que ele não Porque tá ele não bilionário, trilhardário? Exato. Né? E daí ele vem ali e te vende a ideia de que se tu fizer da forma que ele tá fazendo, tu vai ganhar. Mas E tem gente que cai. é a cultura do imediatismo, né? É a cultura do imediatismo. Inclusive, posso dar teu presente? Bah, verdade. A gente esqueceu. Falando nisso, É. olha aqui, ó. Aqui tem, falando na cultura do imediatismo, aí tem o teu presente. Que acho que pode ser útil para ti. Plástico bolha? Isso! Isso aqui é um anti-estresse. Claro! Ó. Ai, coisa boa ficar apertando boa, ó. isso aí, ó. Duvido que quem está nos vendo, nos ouvindo, não gosta de ficar apertando as bolinhas aí para estourar. Vamos ver o que é isso aqui. Vamos ver se eu sei. Um relógio antigo. Uma ampulheta. Não, esse é um relógio antigo, né? Isso que não é uma forma de ver Controlar o tempo? o tempo. Ah, que bacana, muito E aí, obrigado. isso aí é muito bom, sabe por quê? Porque quando a gente está muito nervoso, o que a gente faz? A gente pega e vira ele e deixa e só toma decisão depois que toda a areinha aí mudar de lado. Meu Deus, eu sou muito ansioso. Vai ter que dar conta disso. Ah, mas tchau. Tá louca? Só esse pouquinho aqui já tá me dando agonia. Vamos testar a tua capacidade de tolerância, então. Meu senhor. E é isso que falta um pouco, sabe, hoje na nossa sociedade. Capacidade de tolerância. Entender que tudo é um processo e tudo leva tempo. Você não conquistou, a gente não conquista o que a gente tem. Eu não cheguei no lugar que eu tô hoje, que, né, nossa, não é um grande lugar, mas é um lugar que eu fui trilhando dia a dia, ano após ano, sentada no sofá e achando que alguém ia vir bater na minha porta e ia me trazer as coisas de graça. Foi um processo. Inicialmente difícil, com o tempo a gente vai se acostumando, vai se adaptando, vai passando por momentos mais difíceis, momentos um pouco melhor. Então, só que o que acontece? Se tem hoje uma cultura do merecimento. Então, eu mereço ganhar 10 mil reais. Eu saí da faculdade ontem, mas eu não vou trabalhar por menos de 10 mil reais. E tem muitas pessoas que se mantêm desempregadas por muito tempo e muitas vezes não conseguem mais se reinserir no mercado de trabalho por essa ideia mágica do merecimento, que elas merecem mais. Ok, você pode merecer muito, mas você tem que fazer por ontem. Não vai acontecer. Milagrosamente, não acontece, Diego, para ninguém. Para ninguém é um pouco demais, né? Tem alguns, gente que né? tem uma sorte um pouquinho maior. Mas é um processo. E aí, hoje, a gente vive um tempo onde as pessoas querem ficar ricas do dia para a noite, muito inspirado nesses influenciadores digitais, que muitos deles são pessoas que saíram do nada, né? O próprio Whindersson, que tu falou, é um deles que era... E na minha opinião, ainda ele tá em nada ainda. Na minha opinião, minha humilde opinião. Uhum. Não tenho nada contra o cara, mas na minha opinião, eu vendo a vida dele, o que ele já passou, relacionamento, com o uso de droga e não sei o quê. Pra mim, ele tá no nada ainda. É um sofrimento. Tá no nada. Então... E outra coisa, pegando o gancho agora, fugindo um pouquinho da rede social, mas tá ligado também, que é uma coisa que eu sou muito chato com isso, me incomoda muito, quer me ver de mau humor, é escutar uma música ruim. Uhum. É estar num lugar, num ambiente sim, tem uma música ruim, funk, um não sei o quê, uma putaria ali, uma sacanagem tocando. A música influencia, eu acho, no pensamento, na vestimenta e no caráter das pessoas, ou não? Influencia no sentido que tem essa questão da referência, né? É a tua referência. Aquele cantor que canta aquela música é a tua referência. Aquela letra de música pode ser a tua referência. Não vou generalizar agora, porque tem muitas pessoas que não escutam o que estão ouvindo. Elas só estão aqui, né? Só curtindo o som, estão no ritmo, mas elas não estão nem atentas ao que tá sendo dito na letra da música. E esse é um outro ponto que também chama muito atenção hoje. Música ruim, eu não sou especialista para falar disso, passo muito longe disso, mas sempre teve. Não é de hoje, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar no quanto as pessoas usam dessas músicas para demonstrar quem são as referências que elas têm.
como autoridades, como quem elas querem seguir, quem elas querem ser, como elas pensam, qual é a forma de pensamento delas, de que forma a gente utiliza a música muitas vezes para comunicar, assim como a gente utiliza a poesia, assim como a gente utiliza filmes, a arte de uma forma geral, né? A música é uma forma de comunicar. Eu já acho que é o seguinte, uma vez, é o meu ver, tá? Uma vez a música era para externar um sentimento, para influenciar um amor, uma paixão. Hoje, eu acho que a música é para ganhar dinheiro. E tem que fazer o que vende. E, infelizmente, o que vende no Brasil é só porcaria. E é o que está circulando hoje, né? Tem cantores famosos aí que eles não estão preocupados em fazer música de qualidade. Sertanejo, tem o... Como é que mora aquele sertanejo com funk que tem agora, que eles falam? Funknejo? Funknejo. Cara, não tem condição. Eu para mim, todos os sertanejos que começaram com esse negócio aí, para mim, Mas se tu pegar o Spotify e colocar as mais tocadas, tu não consegue escutar? Não existe. Não tem? E é isso que é o perigo. Aí que tá a desconstrução que a gente vinha falando antes. A música faz parte da desconstrução. O ritmo musical cada vez está pior. Só que agora eu fiquei pensando numa coisa também, Diego. Mas que referência essas pessoas, esses jovens, essas crianças, adolescentes estão tendo de música? Porque pensa, o meu gosto musical, ele é muito influenciado pelas minhas experiências que eu tive desde muito pequeno. Então, tem músicas que eu escuto hoje que eu lembro que o meu pai escutava. Tem músicas que eu escuto que eu me lembro onde eu escutei a música e quem estava presente nesse Isso local. que a música de verdade faz você ter uma memória afetiva. Exatamente. Essa é a música de verdade. Por que os jovens estão consumindo essas músicas, esses funknejo, essas aí que se você botar, né, como a gente comentou do Spotify, você vai se apavorar? Porque talvez eles também sejam sem referências. E eles estão tendo que criar suas próprias referências. E a partir do momento que eles têm que criar suas próprias referências, eles vão escutar e cantar músicas que versam, que falam sobre o que eles estão sentindo, sobre a forma como eles estão pensando. E aí, talvez, esse tipo de música os represente. Então, acho que vale a pena a gente pensar nisso. Assim, ó, que referência de música... O meu marido é um cara que gosta muito de rock. Ele escuta muito rock com a minha filha. A minha filha tem 7 anos e Parabéns. Ela quer escutar Alisson, Imagine Dragons porque ela gosta desse tipo de música. Daí toca uma música de rock mais antiga lá, ela me diz, mãe, essa música que o meu pai bota pra mim. Então, é uma referência que ela está construindo. Não que ela não escute as outras coisas, tá? Vamos deixar bem claro. Aí eu lá em casa eu não deixo. Ela não está imune porque quer me ela ver louco, quer me ver louco é... Nossa, Deus me livre. Deus livre. Não, ela escuta. Eu lá em casa sou radical, não sei se sou chato. Mas são memórias. Antigamente tinha música também na boquinha da garrafa e não sei o quê. Só que era uma geração diferente. Era uma geração que uma criança, adolescente de 13 anos, escutava El Chan. E na boquinha da garrafa era uma coisa um pouco mais inocente. Por mais que tinha uma dança com conotação sexual e tal, mas aquele gurizinho, para ele ver uma pornografia, ele tinha que ir na locadora do tio da esquina, e enquanto o cara olhava pro lado, ele entrava naquela salinha. Era ali que ele tinha um contato com uma pornografia. Ou tinha que comprar uma revista. Exato, na banquinha da esquina e tal, no jornaleiro lá. Hoje, o celular é uma arma. As próprias músicas trazem essa conotação sexual extremamente explícita, né? Os clipes, as letras das músicas. Então, tem uma hipersexualização muito grande. É música que é destinada para criança? Claro que não. Né? Tu vai falar o que não é destinado para criança. Mas a criança tem acesso. Tendo acesso... E se os pais não cuidam? Eles têm acesso. E aí, a gente pode pensar que é uma hipersexualização da infância. Porque as crianças estão tendo acesso a isso. Agora a gente tem que pensar, quem é as referências dessas crianças?
Nós somos responsáveis pelo que as nossas crianças assistem, pelo que as nossas crianças consomem. Então, não adianta dizer que ela escolhe. E aí entra o que eu falei antes. Tem algumas questões que são questões que precisa existir uma autoridade que vai regular isso dentro de casa. Não, isso tu não pode. Mas aí tu vai deixar a criança viver alienada? Não, para tudo tem um tempo. Para tudo tem um tempo. Vai ter um tempo que ela vai ter acesso a isso. Só que ela precisa estar preparada psiquicamente para ter acesso a isso. Ela tem que ter construído a base da casinha dela antes de colocar o telhado. Porque se você colocar o telhado antes da base, vai dar ruim. E daí um argumento, por exemplo, que as piazadas usam aí, mas antigamente as mulheres casavam com 14, com 15 já tinham um filho, não sei o quê. E daí ficam querendo argumentar, só que era outra geração. Uhum. Antigamente, a guria casava lá com 13, 14 e separava do cara quando ele morria, com 90. Uhum. E era um contexto social completamente Totalmente diferente. E o próprio casamento aos 16 anos, aí a gente também poderia entrar num outro aspecto. Pode ser que tinham situações assim, abusivas, né, de uma menina que talvez nem estivesse pronta para isso, mas era uma questão social daquele tempo. E como hoje isso é uma questão social dos dias de hoje e que a gente precisa estar atento a isso para tentar amenizar os impactos disso e para tentar evitar que as crianças tenham contato com esse tipo de conteúdo que elas ainda não têm condições, maturidade para ter acesso. E que às vezes é livremente acessado pelas crianças, porque tem crianças de 7 anos que têm celular, tem tablet, tem um arsenal assim à disposição dela. É que daí entra também aquela coisa da correria dos pais, né? Uhum. E daí hoje, para tu deixar o meu filho tranquilo ali, eu poder trabalhar, tem que estar com o celularinho jogando o joguinho dele ali, né? Uhum. Então isso até certo ponto é um erro, né? É um erro, mas a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, porque ela está aí, ela vai continuar existindo, vai continuar sendo usada e amplamente usada. E as crianças não precisam ficar, os adolescentes, né? As crianças não precisam ter tanto acesso, mas chega um momento que eles precisam começar a administrar, a ter acesso a esse mundo. E a gente precisa entender que o uso do joguinho, do vídeo, ele pode ser útil em momentos que eu preciso efetivamente distrair a criança e que eu não tenho outras estratégias. Eu estou num lugar que vai demorar muito tempo e a criança já cansou de esperar. Não tem problema tu dar um pouco do celular para ela. Vai ser uma situação que ela vai ficar um pouquinho ali, vai distrair ela e tá tudo bem. É totalmente diferente, Diego, daquela criança que tem um celular à disposição dela. É totalmente diferente daquela família que chega em casa e que cada um pega o seu celular e fica alienado, cada um no celular. É totalmente diferente aquele pai que o filho tem que derrubar a casa para o pai ver que o filho está ali porque o pai chegou em casa, pegou o seu celular, sentou no sofá e esqueceu que existe uma família ali e que existem crianças ali que estão se constituindo e que precisam da referência dele. Porque nós temos também que pensar que esse uso excessivo de telas por parte das crianças é reflexo da forma como nós usamos as telas. Os adultos estão muito dependentes das telas. Nós estamos usando muito celular. Se a gente for fazer uma autoanálise, a gente vai chegar à conclusão que o nosso uso de celular é um uso inadequado. E a criança está se espelhando nisso e está sendo reflexo disso. Agora eu me questiono, qual a necessidade de uma criança com 7 anos de idade ter um celular? Fica em casa sozinho? Primeiro, uma criança de 7 anos não deveria estar ficando em casa sozinho. Podemos entrar na questão da escola agora, que vai ser proibido? Foi proibido, então, agora no início do ano, o uso do celular nas escolas. Para que uma criança leva celular para a escola? Porque tem trabalhinho para fazer, às vezes o professor manda pesquisar na internet. Bom, se a escola vai fazer trabalhos que demandam pesquisa na internet, a escola precisa disponibilizar tecnologia para isso. Computadores. Tem escolas que têm tablets, né? Quando vai trabalhar com o tablet, que tem até os programas de alfabetização pelas plataformas e tal,
No momento que vai ser trabalhado isso, se entrega o tablet para cada criança, eles têm a senha lá, o código deles, eles vão utilizar essa tecnologia. É isso. A criança não precisa ter celular dentro da escola. Aconteceu alguma coisa, a escola vai informar. A escola entra em contato e... A escola vai entrar em contato e vai informar. O que acontecia? Mas eles não usam celular. Mas eles não usam celular dentro da sala de aula. Ok. Deixavam numa caixinha, deixavam no armário, tinham que deixar dentro da mochila desligado. Mas no intervalo, batia para o intervalo, o que eles faziam? Pegavam o seu celular e ficavam cada um no seu celular. E não se falavam, não conversavam, muitos não brincavam mais. E todo esse processo de interação social que a gente falava antes acabou ficando extremamente comprometido também por conta disso. E esse é outro ponto que os pais precisam começar a alertar os filhos, que a partir desse ano o uso do celular será proibido dentro das escolas. A lei prevê que a escola tem autonomia para gerir isso, né? Como que ela vai administrar isso dentro da escola. Mas a partir desse ano é proibido o uso de celular dentro da escola. Então as crianças não vão mais poder fazer o uso do celular no período em que elas estão dentro da escola, salvo algumas exceções. Vai ser um período de readaptação disso aí também, né? Vai. E qual é que é o sinal de alerta, assim, que a gente tem que começar a se preocupar? Que a criança está com abstinência já, que o celular está sendo excessivo mesmo e está prejudicando na concentração e nas outras atividades. Primeiro, quando a criança começa a apresentar dificuldade de atenção, teve um programa também que uma atriz deu esse depoimento que ela estava muito preocupada com o desenvolvimento do filho porque a criança não respondia mais. Ela chamava, ele não respondia, ela conversava com ele, disse que ele estava sempre em Nárnia, e daí ele levou para fazer uma avaliação, né? O médico orientou tirar a tela, 0 de tempo de tela para a criança. Diz que em 2 semanas a criança era outra. Então, isso é um ponto importante. Quando eu recebo, por exemplo, situações para avaliar crianças com suspeita de déficit de atenção e hiperatividade ou até autismo, a primeira coisa que eu peço hoje é como que é o uso do celular. Porque não tem como você avaliar uma criança que faz uso excessivo de tela e avaliar a atenção e concentração da criança, porque vai estar prejudicado. Então, a primeira coisa é reduzir drasticamente o uso de tela, para depois conseguir avaliar essa criança. Porque o primeiro sintoma que está tendo um excesso é a diminuição da capacidade de atenção concentrada, de atenção compartilhada da criança. Depois, é os rompantes de agressividade, né? Quando o pai e a mãe diz para desligar, a criança fica muito agressiva, às vezes quebra o celular, chora, se joga no chão, faz birra. Então, esse pode ser um sinal de que está tendo um excesso de uso de celular nessa família, para essa criança, e que isso precisa ser administrado de outra forma. Um ponto importante assim, é que famílias que os adolescentes e as crianças fazem muito uso de celular, estão fazendo muito uso de celular agora nas férias, comecem a administrar isso, diminuir esse uso de celular. Porque as crianças vão chegar na escola agora, início do ano, eu falei isso na rádio também, segunda-feira, e vão começar a ter crise de ansiedade. Porque a região do cérebro que aciona pelo uso do celular é a mesma região da dependência química. Então, por isso... Perigo, né? Por isso que hoje tem clínicas que atendem situações exclusivas de dependência tecnológica. Que pode ser celular, pode ser jogos, pode ser... Enfim, né? Então, é muito importante que comece a se reduzir imediatamente o uso de telas, para que quando essas crianças cheguem na escola, elas consigam ficar uma manhã inteira, uma tarde inteira sem pegar o celular. Porque é possível que, no primeiro momento, crianças que estão direto usando o celular cheguem na escola e comecem a ter crise de ansiedade. Principalmente os adolescentes que acordam com o celular e vão dormir com o celular. E a tela que a gente fala não é só o celular, né? É o videogame, a televisão em si. Será que atrapalha? Que nem nós estávamos falando do Miguel, né? Bota lá para ele dormir um pouquinho, assiste um desenho antes de dormir, né? Por que atrapalha, Diego? Por causa da produção de melatonina.
É uma questão química do nosso cérebro. Então, quanto mais luz, quanto mais estímulo tiver, menos produz melatonina. Quanto mais tu vai diminuindo as luzes, diminuindo o estímulo, mais aumenta, no caso, então, aumenta a produção de melatonina, que é o hormônio que regula o nosso sono, que traz uma qualidade de sono melhor, que faz com que a gente durma melhor. Por isso que se fala tanto, por que o celular é tão prejudicial? Porque a gente usa ele muito perto dos olhos, né? Muito mais perto. O brilho. O brilho, a luz. Por mais que se use aquela luz noturna, que deixa a tela um pouco mais amarelada, mesmo assim a proximidade dos olhos acaba prejudicando a produção de melatonina e automaticamente, às vezes, a criança até dorme, mas tem uma qualidade de sono muito reduzida. E eu vejo isso por mim, né? Como é corrida, a vida é corrida, o cara passa o dia inteiro na lida. Eu, quando eu preciso... vou comprar esse microfone, eu preciso assistir ele. Eu vou no YouTube e boto pra mim assistir como é que ele é, como é que ele não é a mesa lá, a mesma coisa, os equipamentos. Aí eu vou no YouTube. Só que é 2, 3 da manhã, 4 da manhã, às vezes eu tô lá assistindo alguma coisa. Que é o tempo que eu tenho, a hora é aquela. Depois daquilo ali não tem outro horário. E no outro dia o sono... Um dia fica de ressaca. Porque tu não consegue, por mais que tu durma logo depois que tu desliga o celular, que já vai ser mais difícil dormir, por mais que tu durma até tu entrar no sono profundo, já tá na hora de tu acordar. Então, tu não consegue fazer aquele sono restaurador. E é isso que acontece com muitas pessoas que chegam e vão pegar o celular na hora de dormir, e aí até que elas pegam no sono, até que elas conseguem entrar nesse sono profundo, elas não têm tempo suficiente para o cérebro restaurar, para aquele corpo restaurar e para aquela pessoa ficar bem. No outro dia, se sentir bem, se sentir descansada. Por isso que tem muitas pessoas que dizem que dormem e acordam cansada, porque a qualidade do sono não tá boa. E existe um tempo, assim, tipo, recomendado, aceitável para a criança ficar no celular ou durante um dia? Existe uma orientação do Conselho de Pediatria, né, que ela orienta o tempo de uso. Assim, até 2 anos é 0 telas. Então, até os 2 anos, o ideal é que a criança não faça uso de nenhum tipo de tela. Depois disso, esse tempo vai aumentando gradativamente, assim, 1 hora por dia, 2 horas por dia. Mas o que eu tenho percebido na minha prática clínica, assim, Diego? 2 horas por dia já é muito tempo para as crianças, de 7 anos, 6 anos. É muito tempo. Por quê? Porque tu imagina que essa criança fica de manhã em casa, de tarde ela vai para a escola. Se você administrar 1 hora de manhã e 1 hora de tarde, essa criança acorda lá pelas 8, 9 horas, metade da manhã dela ela já ficou na tela. Ela volta para casa, um tempo significativo do tempo ela já ficou na tela. Então, quanto menos tela, melhor é para a criança. Então, eu acho que isso as famílias têm que ir entendendo, assim. Crianças que têm diagnóstico de TDAH, déficit de atenção, hiperatividade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não devem fazer uso de telas. Porque são crianças que vão sentir um prejuízo ainda maior pelo uso da tela. E que atividades será que a gente pode sugerir para esses pais, assim, trocar a tela? Porque é difícil tu trocar uma coisa tão legal, tão divertida, um videogame ali, um joguinho, por um brinquedo, um carrinho, um negócio. Acho que atividades de interação, assim, é onde os pais estão junto com os filhos, sabe? Por exemplo, jogo de tabuleiro, sabe o jogo que... Baralho, Uno. Tinha um jogo que não é tão novo. Monopoly. Não conheço esse. É igual o Banco Imobiliário. Eu ia falar Banco Imobiliário. Era esse. Esse é tri. Nós jogava não, mas jogava, né? Sim. É legal, né? Banco Imobiliário é um jogo legal. Jogos antigos, né? Tem vários jogos antigos legais agora. Dominó é um jogo que não se joga mais tanto. Vareta. Uma coisa que é muito bacana de dar para as crianças é Lego. Lego, isso é bacana. Lego, eu gostava, eu era apaixonado por Lego. Cara, as crianças gostam muito de Lego, assim. E é um jogo que tem uma potência, assim, de desenvolver capacidade criativa, cognitiva da criança. Oferecer massinha de modelar para as crianças em casa. Às vezes até tinta guache,
papel, assim, para que elas possam criar, para que elas possam inventar. Então, jogos assim que elas possam tanto brincar junto com outras, às vezes se tem irmão, se o pai e a mãe conseguem brincar, como atividades que elas possam brincar sozinho. Resta 1 é um jogo muito legal, jogo da velha, Resta 1 é um jogo que a criança pode brincar mais sozinho. Então, tem jogos antigos que a gente pode resgatar e que vão contribuir muito para o desenvolvimlemento da criança. Esses dias eu vi um amigo meu postou jogando bolita com o filho dele. Nossa! Quanto tempo que né? eu não vi alguém jogando bolita. E bolita é um jogo muito legal de jogar. Moods, escapes. Eu me lembro que eu jogava, tia. Pois é, e não se vê mais. Antigamente tinha bastante pega-pega, brincar de se esconder. Cara, o meu tempo de brincar de se esconder com a piazada, que quando eu tinha 7 anos, eu fui morar em Novo Hamburgo e vinha passar férias aqui em Getúlio. Daí eu ia lá na casa da avó, na esquina da antiga delegacia lá, e ficava brincando de esconder com as piazadas, com o Andy cheira-cheira, com as piazadas lá. E nós ficávamos brincando de se esconder, era 10 horas da noite, e a avó chamando lá, Diego, vem pra casa. Hoje não existe mais isso. Claro que tá perigoso, né? Tu não pode também deixar uma criança hoje na rua de noite, né? Era outro tempo, né? Mas não se vê mais apesar de brincar. Sabe que esses dias eu postei um vídeo, Diego, que eu fiz assim aleatoriamente no consultório entre um atendimento e outro e que rendeu muitas visualizações falando justamente sobre isso. O quanto me chamava a atenção o silêncio da cidade no período de férias. Tu não vê criança. Não vê criança gritando, tu não vê criança brincando. Troca essa 1 hora de tela no final do dia. Quando chegar em casa, faça um chimarrão e vai na praça com o filho. Isso vai trazer qualidade de vida para você e para a criança. Porque talvez tu também precise desse tempo. E uma coisa que a gente precisa pensar quando a gente tem filhos pequenos, principalmente quando os filhos são pequenos, nós não devemos ter uma cobrança tão grande de que a nossa casa esteja milimetricamente organizada. Porque eu não sei se tu sabe, mas o povo brasileiro é um dos povos assim mais paranoicos com questão de limpeza do mundo. Então, a gente é uma população assim muito preocupada com limpeza de casa, organização de casa. Às vezes, deixa de ficar com os filhos para limpar a casa, para organizar a casa. Quando a gente tem filho pequeno, é um período onde a casa vai ter que ficar em segundo, terceiro plano. E, às vezes, poder chegar em casa, fazer um mate, tomar um chimarrão na praça enquanto a criança brinca, sabe? Dar uma respirada, vai fazer bem para ti, vai fazer bem para a criança. Então, fazer troca, sabe? Trocas saudáveis. Inclui a criança na rotina da família, ajuda a mãe a fazer a janta, vamos fazer um bolo junto. Vai tirando lixo do banheiro enquanto a mãe está organizando aqui. Sabe, essas pequenas coisas que a gente vai envolvendo a criança e vai se envolvendo também, que nesses contextos o celular vai começar a ficar de lado. É aquela frasezinha, né? Desculpe a bagunça, aqui se vive. Exatamente. Mas claro, também não precisa ser um chiqueiro. Tem um limite, né? Tem um limite. Mas, quando se tem criança pequena em casa... Aí é complicado, o dia é corrido, daí chega em casa, aí tem brinquedo espalhado, aí não sei o quê, daí não tem como manter tudo organizado sempre, né? Não. Aí tu não vai dormir daí. Não, e a criança precisa de um tempo a gente diz bunda no chão, né? Sentar com a criança, brincar com a criança, conversar, interagir com a criança, isso é muito importante. E assim, não é só importante para a criança, é importante para nós, porque nós sentimos falta disso. Nós queremos estar com os nossos filhos. Então, acho que isso é importante, assim. O quanto eu tenho me permitido estar com os meus filhos o tempo que eu posso estar com eles. Acho que isso é muito importante. E aí, trazendo para o tema da nossa conversa, nesse contexto, quanto eu consigo escutar como que foi o dia de aula, como que está sendo a interação com a prof, como que essa criança está vivenciando essa experiência da sala de aula, né, do contexto escolar. Talvez isso fosse até mais importante do que um tema de casa, né? Ter esse tempo de qualidade com a criança para escutá-la, para acolher ela, para orientar ela. Entendi. Mas é isso aí então, Gil. Acho que tá bom já nossa conversa. Já tô com fome, a bodega já mandou uma pizza para nós comer. A Thay já foi buscar ali, eu já tô com fome, o estômago tá roncando.
Deixa um recadinho final pro pessoal, hein? Pessoal, então, primeiro para ti, Diego, obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Espero ter contribuído um pouco com as pessoas, né? Nem sempre a gente atinge todos da forma como a gente gostaria de atingir. As pessoas não são obrigadas a concordar com tudo que a gente fala também, né? Mas espero ter trazido um pouco de esclarecimento sobre esse tema. Aproveitem a infância dos seus filhos, né? Se eu pudesse deixar um recado, assim, para as famílias e para as pessoas, curtam, porque é uma fase que passa muito rápido e as marcas que a gente deixa na vida das crianças, elas vão ser levadas para o resto da vida. E a gente pode selecionar um pouquinho dessas marcas, né? Então, aproveitem, curtam, participem da vida escolar do filho de vocês, porque é uma fase tão legal, que pode ser tão bonita, de tanta empolgação, de tanta troca, que eu acho que vale a pena a gente se dedicar um pouco para poder estar junto com os nossos filhos nesse momento. Perfeito. E vai um recadinho para você aí, pessoal, é o seguinte, ó, esse foi um tema muito importante, a conversa foi muito boa, muito produtiva. Então, assim, ó, compartilha esse conteúdo, né? Marca o seu amigo aí que tá precisando daquela dica lá, que você vê que o gurizinho lá tá sempre no telefone celular lá. Marca o nome dele aí nos comentários, para ele dar uma atenção especial e que nossos filhos merecem. Tá ok? Então, quero agradecer a você que assistiu até agora. Curta, comenta, compartilha e até a próxima.